de como é que fazemos, de como podemos fazer a poupança crescer. Vamos falar aqui um bocadinho de juros e da importância que eles têm, na multiplicação do nosso dinheiro. Vamos falar aqui um bocadinho sobre os produtos financeiros que existem, fazer do seu dinheiro, que é muito, muito importante. Ora, para nós sabermos aquilo que fazemos ao nosso dinheiro e para fazer uma gestão mais eficiente, a primeira coisa que nós devemos fazer é o nosso orçamento pessoal. E o que é isto do orçamento? É necessário que criem o hábito de todos os meses de registem num Excel, numa aplicação, numa folha de papel, seja aquilo que for, aquilo que vocês ganham. E aquilo que vocês ganham pode ser o que receberam de presente de Natal, de Páscoa, de anos, a vossa mesada ou a vossa semanada, aquilo que for, tudo o que ganharam no mês, vocês devem registar e saber exatamente que dinheiro é que têm disponível. E depois, numa coluna à parte, registar as vossas despesas, está bem? Tudo, desde a pastilha elástica, ao bilhete para o cinema, ao livro que compram. Vocês têm que ter exatamente a noção ao momento daquilo que gastaram, está bem? É muito, muito importante. Isto para quê? Para vocês saberem que dinheiro é que têm disponível para gerir. Só assim é que vocês vão ser capazes de fazer. E neste orçamento é muito importante que incluam uma despesa fixa e mensal. Sabem do que é que eu estou a falar? É de uma verba destinada à poupança, está bem? Têm que o fazer de uma forma automática. Se o fizerem, se automatizarem este procedimento de reservar logo uma parte do vosso rendimento para a poupança, torna-se muito mais fácil, está bem? Na realidade, o que as pessoas fazem é gastamos aquilo que sobra, poupamos e depois investimos. Aquilo que nós devíamos fazer para ter uma gestão mais eficiente do nosso dinheiro seria poupar, investir e só depois gastar. Está bem? Nós temos que mudar o chip. Temos que investir primeiro e gastar no fim. E vocês dizem-me assim: mas isso do investir é só para gente adulta, eu não tenho idade para investir. Errado. Nada mais errado. Benjamin Franklin já dizia que investir no conhecimento é aquele que tem o melhor retorno, é o que paga os melhores juros. Por isso, todos vocês que assistem a esta aula já estão um passo à frente de todos aqueles que pretendem muito começar a investir, mas ainda não fizeram nada por isso. Ainda não pesquisaram nada, ainda não sabem quais são os primeiros passos a dar. Por isso, vocês já estão a investir em conhecimento que na vossa idade é o melhor que podem fazer. Está bem? E depois tem que ter atenção aqui a esta roda, a este ciclo, que é o investir. Nós devemos economizar, e economizar é diferente de poupar, porque eu posso ser muito boa a economizar, mas se eu não guardar o dinheiro que economizei, se não o poupar, eu acabo por o gastar. E economizar faz da seguinte maneira: eu vou ao supermercado, preciso de comprar um detergente. Eu olho para as prateleiras e faço o exercício de ver qual é o detergente que traz, que consigo trazer, aliás, com o melhor preço possível, ah, sem gastar aquilo que gastei, por exemplo, no mês passado. Eu, de um mês para o outro, consegui economizar em detergente, fazendo uma análise aos produtos que existem no mercado. Ora, se eu não guardar esta diferença que economizei, eu vou acabar por gastar noutra coisa qualquer. Por isso, eu posso ser muito boa a economizar, comprar produtos de forma mais eficiente, mas se eu não reservar aquilo que consegui economizar, adeus poupança. Está bem? Por isso, economizem, poupem aquilo que conseguem economizar e depois agarrem nessas poupanças e invistam, porque só assim é que vão conseguir aumentar as vossas poupanças, está bem? Mas isto de poupar pode ser um bocadinho vago. Porque é que nós precisamos de poupar? Se nós definirmos aqui objetivos de poupança, objetivos concretos, objetivos palpáveis, é mais fácil para nós alcançar esses objetivos, está bem? Cumprir e alcançar esses objetivos. Se eu vos disser assim, até ao Natal, o meu objetivo é poupar 1 milhão de euros, não vai acontecer, está bem? Por isso, não é preciso, é disparatado eu estabelecer este tipo de objetivo que sei que não vou conseguir cumprir.
Nós temos que ser realistas, temos que ser honestos com a nossa realidade e devemos traçar metas consoante esses objetivos, está bem? Em duração de tempo, em função do rendimento, traçar os nossos objetivos. E para que é que serve a poupança em si? Nós podemos querer fazer uma poupança para pagar uma despesa imprevista, ter aqui um fundo de emergência. Eu não sei se vocês conhecem a noção de fundo de emergência, mas o fundo de emergência deve ser composto por entre 6 a 12 meses, entre 6 e 12 meses de despesas efetivas de uma pessoa, de um agregado, de uma família, está bem? E este dinheiro deve estar reservado e disponível para utilizar sempre que existe o tal imprevisto. Este deve ser o objetivo principal da nossa poupança. É por aí que devemos começar. Depois podemos planear outras coisas. Se eu, por exemplo, quiser ir ver uma banda para o ano que vem a Portugal, um concerto que eu queria muito ir ver, eu posso planear, começar a reservar parte do meu rendimento todos os meses até conseguir alcançar o valor do bilhete que tenho que comprar. Já é um objetivo mais de médio prazo. Agora, se eu quiser pagar o curso superior do meu filho, eu tenho que começar já, é um objetivo a longo prazo, e eu tenho que começar já a planear a poupança que tenho que fazer para fazer este tipo de poupança, está bem? É muito importante que nós a façamos com objetivos realistas, está bem? Para conseguir cumpri-los e conseguir alcançá-los. Mas nós podemos aqui ter alguma ajuda a fazer a nossa poupança crescer. E como é que isto acontece? Vocês sabem o que é o conceito de renda ativa? Foi o microfone. De renda ativa e de renda passiva? A renda ativa é aquela que eu ganho fruto do meu trabalho, ok? Eu trabalho todos os meses, passo X horas por dia a trabalhar e essas horas que eu despendo no meu trabalho, no final do mês são-me remuneradas, está bem? Tenho a minha renda ativa, é fruto do meu trabalho, do tempo que eu trabalhei. Mas se eu puser o meu dinheiro a trabalhar para mim, se eu investir, eu vou ter uma renda passiva. É uma renda que não depende do tempo que eu despendo a fazer determinada tarefa. O dinheiro trabalha para mim, valoriza-se. E para isso eu tenho que o investir. Investir e como é que isso se processa? Com juros ou valorizações. Se eu investir o meu dinheiro numa conta a prazo, o banco, para eu disponibilizar este dinheiro e ficar lá parado durante algum tempo, vai-me compensar com o pagamento de juros. E é aquilo que se recebe quando o dinheiro fica numa conta parado, não é? Ou então, se eu comprar uma ação e a empresa tiver lucros extraordinários, essa ação vai valorizar e ela também vai valer mais quando eu a for trocar. Está bem? Por isso, se eu investir o meu dinheiro, ele pode trabalhar para mim e eu tenho aqui uma renda passiva. Aqui nos juros, ainda existe outro pequeno milagre, que é como se fosse um fermento que se acrescenta aqui a este bolo do investimento que o faz crescer bastante, que são os chamados juros compostos. E o que é isto dos juros compostos? Eu abro uma conta, por exemplo, e ponho lá 1000 euros. Ao final de um ano, rendeu-me de juros 100 euros, por exemplo. No ano seguinte, os juros vão vencer sobre 1000 mais 100. Não é sobre os 1000 iniciais, é sobre os 1000 mais 100. E assim sucessivamente. Isto vai ter aqui um efeito multiplicador que faz os nossos investimentos e a nossa poupança crescer substancialmente. Está bem? Não se esqueçam de uma coisa: vocês são jovens, a vossa maior riqueza é o tempo, têm todo o tempo do mundo para investir e começar a investir e ver os vossos investimentos dar frutos. Vocês conhecem a regra dos 72? É um exercício simples que vocês podem fazer com muita facilidade, que é pegarem no número 72, dividirem pelo juro que recebem da vossa conta a prazo.
E isso vai-vos dizer quantos anos são precisos para multiplicar o vosso investimento inicial. Imaginem, eu tenho uma conta onde me pagam 2% de juro ao ano. Eu, para duplicar o dinheiro que lá pus inicialmente, vou precisar de 36 anos. Estão a ver aqui a importância do tempo e como é o vosso maior aliado se começarem já a pensar no vosso futuro financeiro, porque para dar fruto o investimento, nós vamos ter que saber esperar, está bem? Por isso, comecem já a pensar na vossa vida financeira. Está aqui um exemplo de um gráfico, um pequeno exemplo de uma poupança. Se eu, aos vossos pais, puserem na vossa conta a prazo todos os meses, numa conta, aliás, todos os meses, 50 euros até vocês fazerem 18 anos, no final desse tempo ficavam com 10.800 euros. Não é mau, pois não? Mas reparem aqui se, em vez de estar guardado este dinheiro no milheiro, na caixinha lá de casa, tivesse numa conta que desse 1%. Já crescia aqui 1022. Se tivesse numa conta de 2%, já crescia 2.000. E se fosse a 4, chegava quase a mais 5.000 euros do que aquilo que tinham inicialmente. Estão a ver a importância de investir e ter aqui alguma ajuda para fazer crescer o nosso dinheiro? Claro que o investimento, não é para todos, nem todos reagem da mesma maneira ao investimento. E a primeira coisa que nós devemos, saber é qual é o nosso perfil de investidor. Existem estas três categorias e o que é o perfil do investidor? Como é que ele se mede? É a nossa capacidade de lidar com o risco. Eu, por exemplo, não gosto muito de arriscar o dinheiro que me custou a ganhar, mas há pessoas que não se importam e têm alguma tolerância. Por isso, para aqueles que não gostam muito de arriscar, que preferem ter uma coisa mais garantida, que sabem que não vão perder o capital que investiram, o perfil será o moderado ou prudente. Se já tiver alguma tolerância ao risco, se aceitar que posso perder até 20% no máximo do capital que investi, eu já sou aqui um equilibrado ou moderado. Agora, se eu não me importar de perder tudo aquilo que investi, que estou disposta a jogar esse jogo, porque quero obter a maior rentabilidade possível, eu sou arrojada ou agressiva. Está bem? São estes três níveis que vocês têm de conhecer e saber como é que podem lidar melhor com estes riscos inerentes ao investimento. E para investir, passa o microfone. E para investir, nós temos que também definir os nossos objetivos e conhecer aqui os investimentos. Vocês têm que ter também presente que investir é assim um triângulo entre três palavrinhas, que é a rentabilidade, a liquidez e o risco. O risco é aquilo que podemos perder ou não, consoante o investimento que fizermos. A rentabilidade é o retorno que retiramos do investimento. E a liquidez é a capacidade de transformar em dinheiro rapidamente, ou a capacidade que eles têm de o conseguirmos resgatar sem o perder. Por isso, quanto maior for a rentabilidade, normalmente é maior o risco e menor a liquidez. Ao passo que, se a rentabilidade for menor, o risco também é diminuto e a liquidez é imediata, é quase de um dia para o outro. Por isso, nós temos que definir os nossos objetivos consoante os investimentos que queiramos fazer. Se, por exemplo, eu quiser fazer uma viagem, eu posso ter o dinheiro parado ali há algum tempo, onde a liquidez pode ser um bocadinho posta assim mais à margem, porque eu só vou precisar do dinheiro daqui a algum tempo e optar por um produto que tenha aqui um bocadinho mais de rentabilidade. Ou se eu quiser, por exemplo, fazer uma licenciatura ou um mestrado daqui a alguns anos, se for assim uma coisa para 5 anos, eu também posso ter o dinheiro preso num produto onde não me dê tanta liquidez, mas é que eu saiba que o rendimento, a rentabilidade é um bocadinho maior, está bem? Por isso nós temos que adequar os nossos investimentos
aos nossos objetivos e para que é que o queremos fazer, qual é o resultado final, está bem? Isso é muito, muito importante, vocês não se esqueçam desta trilogia do risco, rentabilidade e liquidez. Sim? Por isso, para aplicar as vossas poupanças, aquilo que vocês devem é conhecer bem o produto onde vão investir, avaliar os riscos, avaliar a rentabilidade e avaliar a liquidez. Não se esqueçam que quanto maior é o risco, maior geralmente é a rentabilidade, mas menor a liquidez. Está bem? Depois, escolher os objetivos adequados àquilo que querem fazer com as vossas poupanças. Se, por exemplo, quiserem fazer uma poupança para constituir o fundo de emergência, que é a primeira poupança que devem fazer, vocês não podem investir o vosso dinheiro ou aplicar o vosso dinheiro num produto que não vos permita resgatar com facilidade, não é? Num produto que não tenha muita liquidez, porque senão ele não vai fazer face ao vosso imprevisto quando ele surgir. Sim? Depois, devem variar a aplicação das vossas poupanças. Ninguém deve pôr os ovos todos no mesmo cesto. Isto porque, se eu deixo cair a cesta, lá se vão os ovos todos. O investimento e que a poupança é igual. Se eu, se eu colocar a minha poupança em vários produtos, eu até posso escolher produtos com vários níveis de risco, porque eu sei que se perder naquele que tem muito risco, outro onde tem menos risco vai compensar. Está bem? E eu assim não perco efetivamente muito daquilo que poupei. Tem que ser um jogo equilibrado e diferente em vários tipos de aplicação. E depois, não menos importante, nós temos que saber garantir que a informação que recolhemos é uma informação séria e fidedigna, está bem? E que nós, antes de dar o passo de investir, que conseguimos perceber tudo aquilo que está envolvido, está bem? Não é ficar com a ideia que, mais ou menos eu percebo daquilo, vou dar o passo. Não, tenho que conhecer bem o produto. Só assim é que não nos deixamos enganar. Agora vamos falar aqui um bocadinho dos produtos financeiros onde podemos aplicar a nossa poupança. O mais comum é o depósito a prazo, não é? É o produto de eleição dos portugueses, porque os portugueses têm um perfil de investidor muito conservador e prudente. Os depósitos a prazo estão garantidos até 100 mil euros pelo Fundo de Garantia de Depósitos, ou seja, se eu tiver uma conta com 70 mil euros no depósito a prazo e o banco falir, um cenário que não é estranho à nossa realidade em Portugal, se o banco falir, eu tenho esse dinheiro garantido, desde que seja um depósito a prazo que não tenha produtos de risco associados, está bem? Depois eu tenho as obrigações, certamente que vocês já ouviram falar. Por exemplo, se um clube de futebol precisar de dinheiro, se precisar de financiar, em vez de recorrer às instituições de crédito para obter esse financiamento, vai tentar captar as poupanças dos sócios, emitindo obrigações, e os sócios compram essas obrigações e ficam eles credores dessa associação desportiva, desse clube. Ao final de X tempo, a sociedade desportiva ou clube devolve o valor dessa obrigação e quita-se assim a dívida. Claro que devolvem este valor acrescido de algum juro, de algum valor acrescentado. Ah, claro que isto tem um bocadinho de risco associado, não é? Se as coisas desportivamente não correrem bem, corremos o risco da obrigação valer pouco ou mesmo nada se, por exemplo, o clube falir. Os certificados de aforro ou do Tesouro são títulos de dívida pública com capital garantido. Tem uma remuneração até um bocadinho aceitável para aquilo que temos vindo a ver nos últimos anos por parte da banca e daquilo que os depósitos a prazo oferecem. Já é aqui um bocadinho apelativa, mas tem um problema. É a liquidez. O dinheiro fica lá preso durante alguns anos. Por isso não é um bom sítio, por exemplo, para nós colocarmos o nosso fundo de emergência. Está bem? Mas tem pouco risco. E isso tudo também tem que se pesar. Um plano de poupança, se calhar plano de poupança não vos diz nada, mas se for um PPR ou um PPE, um plano de poupança ensino, já vos diz alguma coisa.
São planos que são para poupança a longo prazo, a pensar na idade da reforma, têm uma rentabilidade um bocadinho mais satisfatória, o risco não é muito grande, mas a liquidez, lá está, são coisas para utilizar daqui a muitos anos, por isso a liquidez não é imediata. Sim, os fundos de investimentos. É um produto um bocadinho diferente, é a captação de vários investimentos de vários investidores, que fica toda num bolo e é gerida por especialistas. O risco neste tipo de produtos já é superior. Depois temos as ações. Não sei se sabem o que são as ações, mas se vocês adquirirem uma ação, passam a ser proprietários na percentagem de ações que adquirirem de uma empresa. Ficam ali iguais em direitos e deveres dos outros donos da empresa. As ações são cotadas em bolsa e o seu valor depende dessa cotação. Por isso, se a empresa tiver bons lucros, tiver uma vida financeira muito produtiva, muito rentável, as ações vão aqui também ter um valor acrescido. Agora, se investirem numa empresa começa a enfrentar problemas de solvabilidade, a ação pode vir a perder aqui o seu valor nominal e vocês podem vender uma ação, por exemplo, por metade do preço a que a compraram. É um produto já com algum risco envolvido. Mas assim, no topo dos riscos está aqui os produtos financeiros complexos, que são, imaginem, uma taça, tal e qual como uma salada de fruta, mas dos investimentos. Imaginem uma taça onde põem um bocadinho de ETFs, de ações, de obrigações, de seguros de capitalização, tudo ali um bocadinho misturado. Vocês investem lá o vosso dinheiro e um especialista vai distribuir o investimento por estes vários tipos de produtos. Está bem? É um produto bastante complexo, é gerido por especialistas. Normalmente os consumidores individualmente não acedem a este tipo de produto, está bem? Dá muito retorno, a rentabilidade é mesmo muito grande, mas o risco de perder tudo, o risco é mesmo muito, muito elevado, está bem? Por isso já é um produto assim para quem tem um perfil arrojado e que não se importa, aliás, de perder aqui aquilo que investiu. Agora, onde é que eu vou para conseguir obter estes tipos de produtos? Ora bem, diga-me uma coisa, se eu for ali ao Continente e quiser comprar uma lata de tinta para pintar aqui em minha casa, eu vou encontrar lá, não vou? Eu acho que sim. No Continente tem uma secçãozinha onde tem parafusos, porcas, tintas, isolantes, massa, tem essas coisas todas para bricolagem. Mas se eu quiser perguntar ao senhor do Continente se aquela tinta é semibrilho, ou se é mate, ou se é lavável, quantas latas de tinta é que eu preciso para X metros quadrados, acham que o colaborador do Continente me vai responder com facilidade? Se calhar não vai, não é? Se eu quiser uma lata de tinta e saber muitas características específicas, eu devo ir a uma loja de tintas ou uma loja de especialidade. É a mesma coisa se passa com os investimentos. Se eu quero, por exemplo, e procurar informação para constituir para investir a minha poupança num fundo de investimento, eu devo ir aqui a uma sociedade gestora. Não vou ao banco, porque o banco funciona aqui como o hipermercado dos produtos financeiros. Eles vendem tudo, mas não são especialistas em tudo. Está bem? Depois tem as instituições de crédito, que são aqui direcionadas para o crédito ao consumo. Elas são diferentes dos bancos porque não recebem depósitos. Tem as seguradoras, onde posso ir buscar aqui os seguros de capitalização, os seguros PPRs, o banco de investimento, vocacionado para as ações, obrigações, investimentos, as corretoras, para os ETFs, e derivados, e temos os CTT, que tradicionalmente tinham a venda exclusiva ou a subscrição exclusiva dos certificados da Forro e certificados do Tesouro. Isso agora também já pode ser feito nos bancos, mas tradicionalmente era no Espaço Cidadão, ou CTT, que essa venda, essa subscrição era feita, por isso são aqui os especialistas
nessa matéria. Aquilo que eu quero que retenham desta conversa é que não há almoços grátis. É outro conceito de economia. Não há almoços grátis e há produtos financeiros. Todos eles têm algum risco. Uns mais, outros menos. Mas há uns que têm risco muito, muito elevado. E vocês podem investir lá o vosso dinheiro e ficarem sem aquilo que investiram. Não estou a dizer que não vai render. O que eu estou a dizer é que podem ficar efetivamente sem aquilo que investiram. Por isso é muito, muito importante que conheçam bem os produtos financeiros antes de começarem a investir. Agora digam-me lá, quem é que sabe o que são criptoativos? É um dinheiro virtual, não fazem a mínima ideia e penso que seja uma forma de ficar rico. Criptoativos são representações digitais de direitos e são transferidos e armazenados digitalmente no mundo digital, eletronicamente. É um produto que não é todo proibido, não é ilegal, mas também não existe aqui nenhuma autoridade que supervisione estas criptomoedas, estes criptoativos, está bem? Se, por exemplo, eu perder a minha chave de acesso à minha carteira digital de criptomoedas, eu não tenho como a recuperar. E também não tenho a quem me queixar. Não há nenhuma entidade que fiscalize, que supervisione, está bem? É uma péssima maneira de investir o nosso dinheiro. Porquê? Porque enquanto estou a dar esta ação, uma criptomoeda pode valer milhares de euros, mas se calhar amanhã, porque o criador fez uma utilização qualquer ou disse qualquer coisa, ela desvalorizou para cêntimos. Ok? E é muito, muito volátil, é muito instável e não vale a pena correr o risco, tá bem? Depois, o facto de ser um mercado muito especializado, apesar apesar de quem se mexe no meio diz que é muito seguro, porque tem aqui uma blockchain por trás que nos permite saber onde é que foi feito o depósito original, quais foram as transações que foram feitas. O facto é que isso é tudo encriptado e só os conhecedores do código é que sabem exatamente qual é a origem, o fim e por onde passou a moeda. Nós, os leigos, não sabemos. Por isso podemos até estar aqui a ajudar esquemas menos lícitos de transações económicas, está bem? E também, como não temos tantos conhecimentos, podemos ser vítimas, e normalmente as vítimas são pessoas que não têm uma literacia digital, muitas vezes que é básica, que se deixam envolver, na promessa de ganharem muito, muito dinheiro com este tipo de investimento. Porque quando fazemos uma pesquisa na internet, aquilo que pesquisamos fica facilmente detectável e deixamos rastros daquilo que estamos à procura. Por exemplo, se vocês procurarem uma determinada camisola no motor de busca, vão passar a aparecer nas vossas redes sociais um anúncio sobre esse tipo de camisolas, está bem? Porque há empresas que se dedicam à recolha de dados e à análise destas pesquisas que os outros fazem, para depois tentarem utilizar essas preferências no seu negócio. Tudo legítimo. Agora, o problema é quando esses dados são manipulados e são usados por empresas que têm, ou entidades, né? Nem posso chamar empresas, entidades que têm fins menos lícitos e vos querem vender algumas coisas que não são muito legítimas. Porque se eu procurar um certo produto, um certo tipo de investimento, ou um certo tipo de solução, eu vou ter aqui alguém a dizer: eu tenho a solução para si, está bem? É mesmo à medida daquilo que quer adquirir. Por isso, desconfiem e desconfiem muito quando vos pedem, por exemplo, tomada de decisão que seja urgente. Tem que ser agora, até às X horas, porque senão vão perder aqui uma oportunidade única, nunca mais vão conseguir um investimento que vos dê tanto retorno como este, se não o fizerem até às 15 da tarde. Risquem, não é bom negócio. Promessa de grandes ganhos
grandes ganhos assim avultados. Alguém que vos diga, este investimento é garantido, tem uma rentabilidade brutal e não tem risco nenhum associado. Fujam, isso não existe, está bem? É uma miragem, está bem? Se o produto tiver investimentos aqui for ligado a mercados exóticos, e o que é isto de mercados exóticos? São mercados que estão fora do financeiro tradicional. Se vocês não conhecerem, não souberem o que é, também digam que não estão interessados, porque certamente que não é boa coisa. Se vos disserem que a entidade não precisa ter registro na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, também desconfiem, não está correto. Tem que ter, está bem? Se vos pedirem um pequeno depósito inicial, também devem soar aqui os alarmes, não é? Porque vocês vão fazer o vosso investimento, não precisam de fazer um pagamento primeiro antes de investirem. Promessa de produtos inovadores é uma pulseira, mas para vocês verem como os ciclos se repetem. A minha avó usava uma pulseira com 2 berloquezinhos na ponta, que era muito boa, não sabe muito bem para quê. Mas todas as senhoras da idade dela tinham essa pulseira porque conseguiram todas ser levadas. Aqui é a mesma coisa. Se precisarem que há um produto muito bom, que está a ser agora descoberto, que o retorno, como é muito recente, vocês vão ficar na vanguarda, que o retorno vai ser excepcional. Tentem conhecer um bocadinho melhor desse produto, saber exatamente o que é que faz, se a fonte de informação é fidedigna ou não, que é para não serem enganados e acabarem todos com pulseirinhas, sem saberem para que é que servem, está bem? Para concluir, deixo-vos aqui a indicação destes 3 supervisores, são destes sites, destes supervisores, podem consultar a Autoridade de Supervisão de Fundos de Pensões, da Comissão Mobiliária de Valores na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e o Banco de Portugal. Todos eles regulam o sistema financeiro e contêm informação muito, muito importante, não só sobre literacia financeira, que é a base aqui do investimento, mas também sobre investimento. Por isso, se quiserem saber mais, podem contar com estes reguladores que os vão certamente ajudar a tomar decisões mais conscientes e informadas. A vossa atenção.